Muito bem, voltamos ao vivo diretamente do Complexo Cristo Luz, aqui nos estúdios da TVC Panorama, TV Cultura, para todo o nosso litoral catarinense. Abraço para você, telespectador que está em casa, nos acompanhando aqui na telinha do canal 11 da TVC Panorama. Vamos juntos com o programa A Hora do Povo, ao vivo hoje, conversando com o Dr. Cássio Timóteo da Costa, ele que é advogado especialista aí em direito civil e empresarial, e hoje nós estamos num tema bastante legal, bastante abrangente, que é os crimes, né, ou ofensas que acontecem e muito, né, na rede social, na internet. Temos uma pergunta aqui, doutor, para passar para o senhor esclarecer para os nossos telespectadores. Eu fiz uma avaliação, é isso mesmo? Eu fiz uma avaliação ruim aí de um restaurante que eu fui, né, visitar. Cometi algo ilícito por fazer essa avaliação, doutor? Sim, essa é uma pergunta bem interessante, porque nós temos hoje aquele mecanismo do Google Negócios, né, que tu faz a avaliação dos locais que você frequenta. E existe uma grande discussão até que ponto essa avaliação ela configura uma ofensa à imagem daquela empresa ou ela é o direito do consumidor se manifestar. Uhum. Essa regra, a gente volta ao que eu estava explicando anteriormente. É importante o consumidor verificar se a intenção dele foi prejudicar a empresa, foi ofender a empresa ou foi se manifestar relativo a um serviço. Uhum. Um exemplo, eu não gostei da comida do local, o atendimento não estava bom. Uhum. Eu não entendo nenhum tipo de ofensa àquele estabelecimento. Aquele estabelecimento tem um tratamento horrível com os consumidores. Perfeito. Os garçons não atendem bem os consumidores. A gente entra já numa situação onde a ideia do comentário não é classificar o atendimento dado e nem o serviço prestado. Você já está ofendendo o estabelecimento ou a equipe do estabelecimento. Uhum. Então, as pessoas têm que tomar cuidado, porque essa linha do permitido e do proibido é muito tênue. E as pessoas elas podem, eventualmente, serem processadas e terem que pagar uma indenização por esse estabelecimento. Então, é importante que as pessoas tomem cuidado com as avaliações, se policiem, se naquele momento de raiva, de insatisfação, não ultrapassa o comentário de não gostei para quero ofender. Perfeito, doutor. 10 horas e 55 minutos. Doutor, chegou uma pergunta aqui da Maria, aqui de Camboriú. Ela pergunta, eu acho que o doutor até já respondeu mais ou menos essa pergunta. Se alguém me ofender na internet, nas redes sociais, o que devo fazer? Perfeito. Primeiro, a orientação é fazer prova. A melhor prova utilizada no processo é a ata notarial. É você levar o seu telefone até o tabelionato, no cartório e tabelionato, apresenta o telefone ao servidor e ele vai acessar a sua rede social e vai fazer uma ata notarial. Uhum. Esse documento ele é utilizado como prova posteriormente no processo para comprovar efetivamente essa ofensa. Uhum. Procurar no escritório de advocacia para que seja movida uma ação penal privada. É importante as pessoas entenderem que esses crimes contra a honra eles são crimes que dependem da iniciativa da parte ofendida. Uhum. Então, a parte ofendida é que deve mover a ação para que tenha algum respaldo. E é importante também se analisar quais medidas tomar. Apenas a ação penal visando uma eventual classificação aí de difamação, injúria ou calúnia, muitas vezes não é o suficiente porque esses crimes são crimes de menor potencial ofensivo e que raramente acabam dando uma pena significativa para aquele que pratica. Então é interessante, às vezes, junto com o escritório de advocacia, com o advogado escolhido, quem sabe também mover uma ação civil, porque quando dói no bolso, dói mais, né? Com então as certeza, pessoas normalmente acabam não praticando quando elas são punidas na forma pecuniária, que é com o dinheiro. Então, às vezes, a gente tem essa opção também de entrar com uma ação indenizatória e acaba tendo um respaldo muito melhor do que apenas a ação penal, considerando que esses crimes, eles são crimes com as penas inferiores aí a 2 anos praticamente, e a gente tem crimes de menor potencial ofensivo. Perfeito, doutor. Tem mais uma pergunta para o doutor Cássio. Bom dia, doutor. Estão acusando o meu avô de um crime que ele não cometeu. Cabe alguma ação? Cabe, né, doutor? Sim, sim. O Código Penal ele é bem claro, na sequência dos artigos 139 e 140 lá, que o crime de calúnia, ele é punível também àquele que ofende ao morto. Então, a família, ela pode sim se resguardar, perdão, o artigo 138, a família pode sim se resguardar
e eventualmente procurar o escritório de advocacia, um advogado, e o advogado mover uma ação através dos filhos, né, dos herdeiros eventualmente, e estes defender a imagem e a honra do pai falecido e do avô falecido, e quem sabe até pedir uma ação indenizatória também. Muito bem. Então, quer dizer, a internet, doutor, de qualquer forma, os crimes cometidos ali, a pessoa não pense que vai ficar impune, porque tem punição e são severas também. Claro, menos teor, assim como o senhor fala, né, como um crime normal, mas tem punição sim, né? Sim, na verdade o que acontece? Inclusive em 2019 houve uma alteração na legislação e os crimes praticados na internet, a pena é triplicada. Olha. Então, assim, o legislador, inclusive, ele interpreta que quando você pratica um crime de injúria, difamação, calúnia na rede social, na internet, a extensão do dano é muito maior. Então, inclusive, ele traz uma situação específica e triplicando a pena. Então, é importante que as pessoas entendam que existe uma regra, existe uma legislação aplicável e que ela deve ser respeitada. Então, que tomem cuidado com os seus comentários, tomem cuidado com o calor do momento, às vezes, na rede social, porque isso aí pode pesar bastante e, quem sabe, pesar até no bolso, né? Tem uma última pergunta que chegou aqui para nós, doutor. A pergunta que talvez até o doutor já meio que respondeu, né, para o nosso telespectador. A pena, doutor, a pena cometida aí nas redes sociais, ela é maior ou menor que outras penas? Sim, é a nossa resposta anterior, né? Acaba sendo maior, é triplicado. E a gente tem que pensar também a extensão na questão da reparação civil. Quando a gente fala de rede social, a gente fala de internet, nós temos um dano maior, né? A partir do momento que milhares de pessoas têm acesso àquela informação. Então, a partir do momento que é distribuída uma informação na rede social, possivelmente a indenização civil também será maior. Perfeito. Agora 10 horas e 59 minutos. Gostaria de conversar muito mais, né, sobre esse tema, né, de ofensas na internet com o doutor Cássio, mas o tempo não nos permite, né? O tempo na TV é corrido e nós aqui temos algumas matérias ainda para decorrer aqui no nosso programa Hora do Povo desta segunda-feira. Agradecendo o doutor Cássio, né, por vir nessa segunda-feira aqui, especialmente, né, abrindo a nossa semana de trabalhos. Obrigado, doutor, e as portas da TVC, Panorama TV Cultura, sempre estão abertas para o senhor. Muito obrigado, Adilson. Mais uma vez, é um prazer estar aqui. Fico muito feliz de estar participando desse programa. Espero ter contribuído mais um dia aí com informação. Muito obrigado também ao doutor Henrique e a doutora Monique, que estiveram presentes aqui também, assistindo os bastidores, né, doutor? Sim. O nosso programa ao vivo aqui, programa Hora do Povo desta segunda-feira. Vou para um breve intervalo comercial e logo após você fica com muitas matérias que nós temos ainda para decorrer aqui no nosso programa Hora do Povo. É um instante só.